Olá, meus amores. Chegamos ao final desse livro, chegamos nos últimos capítulos do livro do Poder do Subconsciente. Eu não me recordo agora, mas eu acho que deu 12, 13 encontros, mais ou menos, para a gente ler todo o livro. Teve também os meus comentários, as minhas percepções, lá no grupo do WhatsApp, onde quem quer participar, quem sentiu de participar do Clube do Livro, que foi o primeiro que eu fiz, estava recebendo também outras informações, além do link do Zoom, porque a gente está fazendo os encontros pelo Zoom, e depois eu subo aqui para o YouTube. Então, foi uma interação muito bacana, foi muito legal de ver as pessoas compartilhando como que estava sendo, trazer à tona esse conhecimento e reforçar esse poder que todos nós temos na nossa mente, né? Dentro de cada um de nós. Então, eu estou muito feliz por ter chegado até aqui com vocês, por estar aqui com vocês. E quem sabe nos próximos dias a gente pensa num próximo livro. Eu não vou prometer ainda datas e tudo mais, porque eu estou também num período de mudanças. Vou me mudar de casa, e aí sabe como é que é aquela bagunça, né? De você, né, empacota tudo, guarda tudo. E eu quero estar bem tranquila para poder acompanhar o próximo livro com vocês. E vou deixar tanto no Instagram quanto lá no WhatsApp, no grupo, algumas ideias de qual livro que a gente vai fazer a segunda edição do Clube do Livro, tá bom? Então, hoje eu vou ler para vocês os dois capítulos finais, que é o 19 e o 20. Quem ainda não comprou o livro, reforço aqui a sugestão de você ter em casa, de você realmente fazer um estudo dele. E o Dr. Joseph Murphy, ele tem outras literaturas, ele tem outros livros, sempre focando nessa questão do poder da mente, voltado também para outros temas específicos, que eu acho que vocês vão, quem quiser, né, aprofundar, vai gostar bastante. Então, assim, o caos está instalado já para a gente começar abrindo com chave de ouro, né? O despertador lá na sala tocando no tablet, os cachorros vão começar a latir, mas é isso, faz parte. Vida real, aqui e aí também, né? Vamos lá. Trouxe hoje o meu chazinho de camomila, não trouxe café, porque estava sempre ficando gelado até o final do encontro, não estava dando muito certo. Então, eu trouxe um chazinho de camomila hoje, me acompanhe com o que vocês tiverem aí. E também com a sede de se conhecer mais, com a sede de percepções, de reflexões. Então, estejam abertos, abertas, disponíveis para receber os dois últimos capítulos do livro. Vamos lá? Capítulo 19. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira: durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo e positivo: vou vencer esse medo. Estou vencendo nesse instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão. A gente falou sobre isso lá nos primeiros capítulos e vem reforçando até aqui, que ela é muito sensível a afirmações. A mente ela é controlada por sugestão. Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo sua natureza e nos tornamos equilibrados, serenos e calmos.
Meus amores, eu vou ter que dar uma pausa, porque o tablet está tocando o alarme na sala. Já faz 3 minutos e eu achei que ele ia desligar sozinho. Eu vou lá desligar e já volto, tá? Só um pouquinho. Bom dia, Vitor. Nem deu tempo de tu lá buscar um café, eu já voltei. Vamos lá. Continuando aqui. O maior inimigo do homem. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias também. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e também da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro embaixo da cama, que irá pegá-la durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. E ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria de nossos medos tampouco tem fundamento na realidade. Pode perceber, a maioria dos nossos medos, das nossas preocupações, elas estão só aqui. Às vezes nem aconteceu, a gente já está pensando sempre o pior cenário. A gente tem sempre medo, a gente coloca, né, as piores situações, os piores cenários primeiro, né? Ah, não estava tossindo até agora. Ai, ai. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras, e sombras nenhuma realidade tem. Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Houve uma época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado esse medo terrível, tenho certeza de que você não estaria lendo agora esse livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei. Aos poucos, tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer, e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente que começa a fluir de acordo com a natureza dos nossos pensamentos. Então, se a gente determina vencer o medo de fazer aquilo que a gente está com medo de fazer, a gente começa a trazer do consciente para o subconsciente esse poder, esse fluido, para que comece a agir, né, naturalmente, para que isso seja realizado, né? Em um capítulo anterior, descrevi o caso de Janete, uma jovem cantora de ópera, cuja carreira foi interrompida por um caso terrível de medo de plateia. Ao ser convidada para um teste de voz, com possibilidade de escolha para um papel importante numa ópera, compreendeu que essa bem que poderia ser sua última oportunidade de sucesso. Ainda assim, o nervosismo de enfrentar o público continuava tão forte quanto nunca. A menos que conseguisse vencê-lo, sabia que fracassaria mais uma vez. Como maneira de superá-lo, isolou-se em uma sala e fez o melhor que pôde para relaxar o corpo e a mente, com o objetivo de repelir a sugestão de medo que lhe dominava. Repetiu devagar, tranquila e convictamente as seguintes palavras:
Eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante, calma. Repetiu essas palavras de 5 a 10 vezes de cada vez. Ao fim de uma semana, sentia-se equilibrado e confiante. E ao chegar a hora, fez o seu teste brilhante. Se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre e levá-lo até o fim com seriedade e confiança, a morte do medo será inevitável. Aí o que tem que ter aqui, né? A gente às vezes tem preguiça de fazer as coisas, né? Às vezes, muitas vezes a gente erra porque a gente não sabe o que está fazendo, a gente não sabe que está errando, né? Que está continuando e repetindo padrões. E muitas das vezes a gente sabe o que poderia fazer, a gente sabe o que poderia amenizar uma crise de ansiedade, uma crise de medo, de pânico, de pavor, de preocupação, de angústia para resolver algo, para tomar uma decisão, para encontrar uma saída. Mas às vezes a gente não quer fazer. E olha só como tem passos muito simples, né? Como ele já falou da prece, né? Do poder da oração, da fé, da confiança, de você se colocar em estado relaxado, calmo, tranquilo, estado meditativo. Em casos específicos, como o dela, que queria fazer uma apresentação, ou no caso dele, de falar para muitas pessoas, de fazer palestra. Então, ele foi acalmando, internalizando e trazendo consciência que aquele medo estava na mente, assim como as nossas preocupações. Às vezes a gente está pensando em algo para resolver algo, muitas vezes bem desafiador. Só que, como eu falei no começo, a gente começa a pensar nos piores cenários, a gente começa a pensar que não tem mais solução, que acabou para gente, que, né, entra no estado de tudo, assim, negação, reclamação, vitimização também, às vezes inconsciente, né? Que injusto e tudo mais. Mas não vai levar nada, na verdade, tudo aquilo que a gente dá foco, aquilo expande, né? E aí, para tornar algo que a gente não consiga nem dormir à noite, de tão apavorado que a gente fica, é um pulinho. Então, aqui, ele trouxe muitas coisas, e eu lembro quando eu li pela primeira vez esse livro, coisas simples para fazer. E de tão simples, a gente não dá crédito. A gente pensa assim, é tão simples que você já chega a ser ridículo. Porque a gente está acostumado que tenha um ritual exorbitante, que tenha que tomar uma coisa, um negócio, entendeu? Que se não for difícil de fazer, aquilo não é concreto, aquilo não é realizável, não é, sei lá, não vai dar conta do tamanho do desespero que eu criei na minha cabeça. Você acha que eu parar todas as noites em estado meditativo, fazer uma prece, uma oração certa, trazendo sugestões para minha mente, certa e confiante, né? Vendo o caos na minha vida, certa e confiante de que aquilo vai passar, de que aquilo vai se resolver da melhor maneira, que o poder da minha mente subconsciente tem todas as respostas, sabe de tudo. É difícil, né? É desafiador, é fácil, é simples, porém, para a gente colocar em prática, para a gente internalizar isso e ter constância, se dedicar para trocar essa mentalidade, é um desafio, né? Mas esse livro, assim, tem essas práticas muito simples, ele traz muitas histórias para a gente perceber que são pessoas como a gente, com medos reais. Medo só muda o endereço, só muda o país e só muda um pouquinho qual que é o negócio do medo. Porque são basicamente as mesmas coisas que nós passamos sempre, né, no dia a dia. E aqui ele fala, vou reforçar esse finalzinho, se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre, não importa qual seja, e levar até o fim, com seriedade, confiança, a morte do medo é inevitável, porque você vai inundar a sua mente subconsciente por repetição de que está tudo resolvido, que as melhores decisões vão ser tomadas, que as coisas vão se resolver, ou, né, tipo, que a gente fala muito do universo, né, que o universo vai se encarregar do como aquilo vai se resolver. Isso não é com a gente, porque nós temos uma limitação muito grande, uma capacidade muito limitada. Então, às vezes, a gente acha que as coisas vão se resolver do jeito mais palpável, né, do que a gente já conhece. A gente quer saber como o dinheiro vai chegar, como o emprego melhor vai chegar, como esse relacionamento vai chegar.
A gente quer muito saber o como, e é isso que gera toda uma expectativa, que gera depois uma frustração, né? Porque a gente acha que tem que ser pelo caminho que a gente pensa. Mas não, só entrega. Confia que o universo vai se movimentar, o poder da mente subconsciente vai fazer as coisas se conectarem e vai acontecer. Assim como tem inúmeras histórias. Um dia eu vou fazer um podcast falando de todas as coisas que eu consegui resolver, atrair, ancorar e materializar na minha vida usando as coisas desse livro. Boa ideia. Vou continuar, né, que eu estou falante hoje. Medo do fracasso. Frequentemente recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa muito comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, eu sei a matéria de cor e salteado. Lembro-me de todas as respostas. E lembro-me de todas as respostas depois. Mas quando estou na sala, puxando ali o papel, a caneta, o lápis, pegando na prova, olhando para a prova, tem todo aquele ambiente ali, dá um branco em mim. Muitos de nós tivemos experiências semelhantes, é verdade. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela a qual damos atenção mais concentrada, que é basicamente o que eu falei antes, aquilo que a gente dá foco, concentra a nossa atenção, ela expande, ela cresce de tamanho, ela vira numa proporção, sei lá, infinita. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia que davam mais atenção era a ideia do fracasso, eles davam atenção naquilo. Como resultado, era fracasso que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo do fracasso cria a experiência de fracasso por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das minhas mais brilhantes da classe. Era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral escrita, dava um branco nela ao ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela estivera pensando e preocupando-se com a possibilidade de fracassar. E esses pensamentos negativos tornaram-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para que ela fosse reprovada, e foi isso exatamente o que se fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada pela amnésia por sugestão. Estudando o funcionamento da mente subconsciente, a Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. O subconsciente continha o registro perfeito de tudo que ela ouvira e lera durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e que responde em reciprocidade. A maneira de manter com ele uma forte comunicabilidade é relaxar, adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as manhãs e todas as noites, Sheila começou a imaginar os pais dando-lhe parabéns por suas maravilhosas notas. Segurava nas mãos a carta imaginária que deles receberam. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesmo. Submetido a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu-a. Sheila imaginou o resultado que queria, criando dessa maneira meios para concretizá-lo. Seguindo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e obrigou-a a dar o melhor de si mesma. Deixa eu tomar um chá, enquanto a gente já vai assimilando. Vocês percebem, né? Todas as histórias, que eu falei, só muda o endereço, um pouquinho do enredo. E vocês viram que todas as sugestões que ele dá de práticas são iguais? Olha como a gente trabalha muito a repetição nesse livro. Coisa boa.
E não é porque ele quer ser chato, não. Ele quer que a gente internalize de uma vez por todas, quebre crenças e padrões e hábitos de pensar que tudo pode ser um fracasso, que tudo. Porque nós fomos condicionados a pensar. Vamos, sei lá, estatisticamente olhar vários cenários aqui. Mas não adianta, a gente sempre tem um lado que a gente é condicionado mais fortemente. Geralmente é pro lado de que vai ser mais difícil, de que vai ser mais, sabe? Né, Vitor? Às vezes eu acho que eu vivo meio no mundo da lua, assim. O Vitor, ele me traz muito para a realidade. Mas eu gosto de pensar que as coisas podem se resolver facilmente, assim como muitas vezes já resolveu para nós facilmente. E a gente fica meio abismado quando isso acontece, e não deveríamos. Nós deveríamos pensar, internalizar que é tão comum. Como é que fala? Tem uma frase que fala que é natural que tudo se resolva rápido e fácil na minha vida e leve. Eu fingi costume, como fala, né? Eu fingi costume de que é assim que é. Para mim, as coisas resolvem muito mais rápido. Não quer dizer que eu não sofra. Não quer dizer que eu não me abale. Né? A gente ainda brincou esses tempos de gratiluz, namastê, viver de positividade tóxica, né? E tudo, ai, gratiluz, minha vida tá um inferno, gratiluz. Não é bem assim. E não é, tá? Não quer dizer que a gente não fica triste, não quer dizer que a gente não fique preocupado, não quer dizer que nós não temos medo. Medo do novo, medo de avançar, medo de dar o próximo passo, medo de fechar ciclos, de iniciar novos ciclos. Não é isso. Mas vamos lembrar do que ele fala aqui, ele trouxe nessas historinhas, principalmente nesse capítulo falando da parte do medo, que é aquilo que a gente dá foco. Então tá tudo bem, nós todos temos emoções positivas, negativas, temos essa dualidade, temos isso, temos luz, temos sombra, temos muitas coisas para curar em nós, mas não quer dizer que a gente não possa focar então no melhor, a gente não possa expandir, concentrar a atenção de que as coisas já foram resolvidas da melhor maneira. Né? Quantas histórias, quantos casos a gente viu aqui de processos judiciais e coisas que estavam enroladas, que não tinha um desfecho positivo, que estava lá a família brigando por inventário, por não sei o que lá, e daí uma das partes, né, começou a visualizar, a focar e concentrar a atenção dela, entrando em estado de tranquilidade, relaxamento pela manhã, pela noite, que são os melhores momentos para a gente colocar sugestões, positivas ou não, a gente que escolhe, né? Na nossa mente subconsciente, que é quando ela está mais ativa, ela está mais desperta, de manhã, logo que a gente acorda e antes de dormir, tá? E aí ela começou a entrar o quê? Na visualização. Lembra que ela pensava assim, ela imaginava o advogado chegando, apertando a mão, entregando ali o papel e falando, olha, tudo se sucedeu da melhor forma para as partes, para todos os envolvidos. Ela, né, ela não ficou visualizando, eu quero 1 milhão, aí os 500 mil vai para uma família, estou dando um exemplo, né? Ela não se importou com como, ela sabe da justiça divina, ela sabe que as coisas vão acontecer da melhor forma, ela só mentalizou e visualizou que tudo foi como tinha que ser, bom para todas as partes. E também aquelas orações que eu bati foto de algumas delas e coloquei lá no grupo, de coisas faladas, mantradas, né? Falando, internalizando, mesmo que pareça ridículo no começo. Né? Até eu brincava, eu sou rica, próspera, abundante e a mesa cheia de boleto para pagar, né? Ou, meu carro, meu Versa lindo, maravilhoso. Aí olha para a garagem e não tá lá o carro. É mais ou menos assim, tá? A gente tem que fazer uma reconstrução mental. Basicamente é isso. Acordei hoje assim querendo falar, né? Quando tinha por volta de 10 anos, caí acidentalmente em uma piscina. Não sabia nadar. Bati os braços em desespero, mas em vão. Senti que estava afundando. Ainda me lembro do terror que senti quando a água escura se fechou à minha volta. Tentei respirar e enchi a boca de água. No último momento, outro menino notou a enrascada em que eu estava, saltou para a água e me puxou para fora. A experiência mergulhou no meu subconsciente. O resultado foi que durante anos tive medo de água.
Certo dia, contei esse medo irracional a um sábio e idoso psicólogo. E ele falou: vá para a piscina, olhe para a água. Ela é simplesmente um composto químico constituído de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ela não tem vontade nem consciência. Você, porém, tem as duas. Inclinei a cabeça, perguntando-me ao mesmo tempo onde ele queria chegar. Uma vez que compreenda que a água é essencialmente passiva, continuou ele, diga em voz alta e forte: vou dominar você. Com os poderes da mente, vou dominá-la. Em seguida, jogue-se na água. Tome lições de natação, use seus poderes internos para dominá-la. Fiz o que ele mandava. Logo que assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança. Permitiu-me superar o medo e, dessa forma, venci a água. Hoje em dia, por prazer e por questões de saúde, nado todas as manhãs. Não permita que a água domine. Lembre-se, você é o senhor da água. E esse aqui é um relato do próprio Dr. Joseph Murphy, tá? Aqui me chamou a atenção, enquanto eu estava lendo, uma coisa. Logo que assumi uma atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança. Aí a gente entra no poder de decisão. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Você acionar o poder do subconsciente, você trabalhar com a lei da atração, jogar para o universo, se você não escolhe e se você não muda a sua atitude mental. Porque quando você decide verdadeiramente que isso vai funcionar, que isso é real, que você vai fazer acontecer, vai fazer a sua parte, vai trazer a responsabilidade para você, o que acontece? O que acontece? Que o poder onipotente do subconsciente dá força, fé e confiança. E é aí que você continua fazendo o que precisa ser feito. Porque você escolhe, você decide, não importa o que tenha que fazer, você escolhe mudar essa realidade, mudar o caos que está na tua vida. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa. O que for que esteja acontecendo, que não está bom, que não está leve, que não está feliz, não está alegre, não está divertida a sua vida, não está como você gostaria, é possível. A partir de uma escolha, de uma atitude mental. E aí é ela, quando você internaliza, é ela que vai te dar a força, a fé e a confiança para permanecer, para ter constância, para se dedicar. Porque não é só o subconsciente, o universo, sei lá, poderes divinos que vão resolver. Precisa ter a nossa parte. Não é só deitar e ficar lá orando e pedindo e visualizando na tela mental se você verdadeiramente não escolher, não mudar essa atitude. Porque senão você vai fazer um dia, 2 dias, vai ver que ou vai olhar para a sua realidade e vai dizer assim, o que eu estou fazendo, né? Quem que eu quero enganar? Quem que eu quero enganar? Olha o caos que tá, isso que não vai mudar assim. Aí, de novo, você quer entrar no controle de como você, sozinho, vai resolver a M toda que tá na sua vida. Entende? Você não, sabe, você não deixa o universo trabalhar. Você não dá vazão para o seu poder de resolver as coisas. Você quer controlar. Só que quando você tá nessa atitude mental, sabe? Quando você não mudou, não virou a chavinha, é mais disso que você vai criar. Você vai arrumar uma coisa, vai tapar um buraco e vai destapar outro. E vai continuar sempre assim. E vai achar que é assim que tem que ser, porque a vida é difícil. Porque você foi educado que a vida é difícil, que é assim. A gente nasce, daí a gente tem que se matar, trabalhar para pagar as contas, e é assim que você criou na sua mente, e é assim que você vai morrer assim. Entende? Você não quis expandir, olhar assim, ok, né? Tem algo aqui, tá? Vamos com calma, vamos perceber o que tem aqui que eu não estou enxergando. Ah, é assim que funciona. Vamos testar? Vamos testar, mas assim, verdadeiramente, não testar para dizer, viu, não funciona.
Eu sabia que você é balela, esse negócio de lei da atração. Por quê? Porque não é assim, Daisy. A gente tem que trabalhar duro, sim. A gente tem que sofrer lá no sol para ser digno de ter dinheiro, para ser digno de ter um bom relacionamento. A gente tem que ser assim, tem que ser assado. Não, daí você, sabe, fecha assim, cria uma prisão mental. E aí me chamou a atenção essa frase. Por isso que eu digo, comprem o livro, estudem ele, porque é uma frase. Olha quanta consciência traz. Atitude mental, que a gente fala, vira a chave. E é ela que vai te dar força, confiança e fé para fazer essa mudança de padrão, que não é da noite para o dia, tá? Assim como emagrecer não é da noite para o dia, assim como você fazer qualquer coisa, sabe? Se tornar um médico não é da noite para o dia, sabe? Tem que ter muita dedicação, tem que ter o estudo, tem que ter um tempo, é um processo, e a gente não tem, às vezes, paciência para viver os processos. A gente quer, assim, venha a nós o nosso reino e a gente não quer fazer a nossa parte, né? Domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestras a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente-a. Suponhamos que você tem medo de água. Comece agora. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Entre em estado de profundo relaxamento. Em seguida, imagine-se, visualize-se nadando. Subjetivamente, você está nadando. A mente não tem como distinguir, tá? Quando você entra numa visualização assim, ela não consegue distinguir se está sendo real ou aquilo é uma fantasia. Tanto é que quando você vai falar de uma história, uma situação que você viveu, principalmente traumática, ou que te trouxe muita excitação, muita euforia, quando você começa a contar, você não está vivendo aquilo, você está lembrando o que acontece com o teu corpo. Ele começa a trazer de novo todas as emoções, as percepções do corpo. Se é algo que foi difícil, que foi traumático, que foi algo assim que realmente impactou, só de você pensar, às vezes não precisa nem falar. Isso acontece comigo direto, começo a resgatar algumas memórias e eu começo a sentir no meu corpo como se eu estivesse vivendo aquilo tudo de novo. A emoção, a angústia, sabe? Aquele aperto no peito, o suor na mão. Então, por isso que ele fala de visualizar, do poder da mente, o poder da visualização, porque a mente, ela não sabe se aquilo está acontecendo realmente ou não. Porque a gente vai mentalizando, internalizando aquilo e a gente começa a viver aquela situação no nosso corpo. Gera o que? Uma emoção. E aí, a junção do pensamento com a emoção, que cria uma ação que vai ancorar o que você pede, que vai trazer o seu desejo, que vai realizar o seu pedido. É a junção dessas coisas. Por isso que ele repete 549 milhões de vezes no livro. Tá? Nem sei onde é que eu tá. Mentalmente, você se lançou na água. Sente a temperatura fria e o movimento dos braços e das pernas. Coisa linda. Tudo isso é atividade da mente, real, vívida e profundamente agradável. Note que isso não é devaneio ocioso. Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Na próxima tentativa para nadar, será a alegria que subirá à superfície. Subirá. Essa é uma das leis do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Se tem medo de altura, imagine-se dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo. Desfrute o ar puro, as flores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que, à medida que continua a fazer isso mentalmente, fará também fisicamente, com facilidade e conforto. Jonathan, executivo em uma grande empresa, durante muitos anos teve pavor de andar de elevador.
Para não enfrentar isso, subia todas as manhãs 7 andares, meu Deus do céu, até a sala onde trabalhava. Quando precisava conversar com funcionários de outras empresas, cujas salas ficavam em andares mais altos, sempre arranjava uma desculpa. Para recebê-los em sua sala ou num restaurante. Viagens de negócios era uma tortura para ele. Tinha que telefonar antes para certificar-se de que seu quarto ficaria em um andar baixo e que poderia usar a escada. O medo era produto da mente subconsciente, talvez reflexo de alguma experiência que esquecera por completo. Aprendendo como a coisa funcionava, resolveu mudar. Começou a abençoar o elevador todas as noites e várias vezes durante o dia. Em um estado de espírito calmo, confiante, repetia para si mesmo: o elevador de nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Ela veio da mente universal. É um benefício, uma bênção para todos os nossos empregados. Proporciona um serviço maravilhoso, funciona dentro da ordem divina. Uso em estado de paz e com alegria. Permaneço em silêncio agora enquanto as correntes de vida, amor e compreensão fluem por meio de meus moldes de pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador. Deixo e entro em minha sala. O elevador está cheio de empregados nossos. Converso com eles e todos são cordiais, alegres e despreocupados. Isso é uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Eu sou grato. E foi assim que ele perdeu o medo de entrar no elevador. Ele criou uma historinha, uma visualização de que ele entra no elevador, que as pessoas dão um bom dia para ele, que estão todos felizes, preocupados, que o elevador é maravilhoso, é uma criação incrível, que facilita a vida das pessoas e tudo mais. Então, ele não lembra onde está esse trauma, o que aconteceu, né? Isso tá lá, em algum lugar. E eu que creio em outras vidas, pode ser que isso esteja relacionado não nessa realidade, né? Mas em outras. E às vezes o impacto é tão grande, e na verdade tudo fica gravado, né, na nossa memória desta vida. Fica no corpo, né, no nível celular, no nosso corpo físico, e coisas de outras encarnações fica também registrado no nosso espírito, na nossa alma, tá? Por isso que às vezes a gente tem medos e fobias e traumas de algumas coisas que a gente não consegue lembrar, que a família não sabe explicar. Tipo, olha, não aconteceu nada quando você era criança. Não dá para explicar esse seu medo, essa fobia disso. Pode ter uma explicação nesse sentido, mas é uma crença minha, tá? Esse cachorro dá uma beleza hoje. Deixa eu só ver aqui, acho que a gente está quase acabando já o capítulo 19. Vamos lá. Medo normal e anormal. O recém-nascido só tem 2 medos básicos: o de cair e o de sons altos e repentinos. Esses medos são perfeitamente normais. Servem como um tipo de sistema de alarme que nos é dado pela natureza como um meio de autoconservação. O medo normal é bom. Ouvimos um carro vindo pela estrada em nossa direção, damos um passo para trás e sobrevivemos. O medo momentâneo de ser atropelado é superado pelo de recuar. Todos os demais tipos de medo são anormais, causados por certas experiências ou a nós transferidos pelos pais, parentes, mestres e outros que nos influenciaram quando éramos crianças. Não vai aí, senão tu vai cair, vai te quebrar. Não, sobe lá que não sei o que, não sei o que. E começa a botar uns medos, né? Ai, ai. Eu, como mãe, né, já fiz. O medo, né? A gente coloca medo também, a gente, por repetição, coloca medo. E seja de qualquer coisa. Medo de certos tipos de lugares, de situações, de pessoas, né? A gente, infelizmente, vê muito isso, né? Principalmente na criação, assim, das pessoas. Medo de armas, né, Vitor? Isso é muito do condicionamento, né, que tu dá. Vamos lá. O medo anormal instala-se quando deixamos que nossa imaginação se descontrole. Conheci uma mulher que foi convidada a voar à volta do mundo.
e começou logo a recortar em jornais todas as notícias de desastres de avião. Chegou até a adquirir uma fita de vídeo que era assim, os piores desastres aéreos do mundo. Tá de parabéns. Né? Chegava a imaginar o avião caindo no oceano e ela se afogando. Isso é medo anormal. Caso tivesse persistido, é muito grande a probabilidade de que tivesse atraído para si aquilo que ela mais temia. Ela chegou a visualizar, mas ó, eu não vou julgar, porque teve já várias vezes na minha vida em que eu, lembra que a gente falou no começo? A gente, né? Eu e quem, né? Que eu falei no começo sobre a gente sempre imagina os piores cenários, mas a gente é incrível como a gente põe detalhe, a gente só falta encostar. A gente chega a criar até a cor da imagem, do pior cenário. Ela imaginou o quê? O avião caindo, ela se afogando. Imagina, com certeza, até no próprio corpo dela, ela sentiu a agonia de estar se afogando, só pela imaginação, só pelo quadro de visualização que ela colocou. Outro exemplo de medo anormal é o de um empresário de Nova York muito bem sucedido e próspero. Criou um filme mental no qual a empresa era obrigada a pedir falência e que ele perdia tudo. Olha só, na mente dele. Quanto mais passava o filme na tela mental, mais ele mergulhava em depressão profunda. Mas recusou-se a acabar com as imagens mórbidas. Continuava a dizer à esposa: essa situação não pode durar. Essa fase boa vai acabar logo. Não adianta, a gente vai quebrar, a gente vai falir. A esposa me contou depois que ele, de fato, faliu. Todas as coisas que ele imaginou e temeu aconteceram. Embora as coisas que temia não existissem, ele a transformou em realidade com medo constante, acreditando no desastre financeiro e esperando por ele. Ou, como disse Jó, aquilo que eu temia desabou sobre mim. O mundo está cheio de gente que teme que algo terrível aconteça aos filhos ou que sejam vítimas de alguma catástrofe pavorosa. Se leem uma notícia sobre uma epidemia de doença rara, olha o Covid. Apavoram-se pensando que vão contraí-la. Alguns até imaginam que já a pegaram, já foram contaminados. Tudo isso é um medo anormal. Aí pensa quantos milhões de pessoas mentalizando, criando na tela mental esse medo, esse pavor, essa angústia, essa catástrofe, essa não sei o quê. E como todo é mental, todo é mente. Pensa como que é o hálito mental da atmosfera da Terra quando todo mundo entrou em colapso do medo do Covid, de pegar Covid. Já imaginando até como que ia ser o funeral. Tinha gente que falava isso comigo. Que pensava até como é que já ia começar a pensar, porque tinha problema de saúde, que se pegasse o Covid, certamente ele ia morrer. E daí imagina a historinha que já ia criando. E nem tinha acontecido nada ainda. Por quê? Porque também as notícias, né, as coisas acontecendo, querendo ou não, a gente começa a alimentar aquele pavor. Né? Ou falando de crise financeira, ou enfim, essas coisas assim que assolam, né? A humanidade. Aí todo mundo entra naquela onda. Se você vive obcecado por medo anormal, tem que se esforçar para se mover mentalmente na direção oposta. Se permanece na extremidade do medo, vai sofrer de paralisação, além de deteriorização mental e física. Você fica esgotado, mental e energeticamente, fisicamente, espiritualmente. Ao surgir o medo, uma das leis básicas da mente subconsciente gera imediatamente o desejo de algo oposto à coisa temida. Ponha toda a atenção na coisa imediatamente desejada. Deixe-se absorver, impregnar pelo desejo. Acredite que o subjetivo sempre vence o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e melhorará seu estado de ânimo. O poder infinito da mente subconsciente está agindo em seu benefício. Ele não falha. Em consequência, você terá a paz e a segurança que deseja. Ele nada mais fez que trocou as palavras para falar a mesma coisa que ele tinha falado na outra frase que eu coloquei aqui.
É quando a gente vira a chave, a gente muda a atitude mental. Essa força nos dá confiança, fé, esperança, verdade, certeza de que as coisas vão melhorar. É fazer a nossa parte. Aí o poder do subconsciente, o universo, poderes, né, divinos, cósmicos, leis universais, vão trabalhar ao nosso favor. Mas a gente precisa fazer a nossa parte mudando essa atitude mental. Não tem como ser diferente. E aí, você não fazendo isso, você vai colocar em prática meia boca o que ele propõe aqui e vai dizer para mim que não funciona, que eu estou falando. Eu e, né? Quantas milhões de pessoas? 1 milhão de exemplares vendidos só no Brasil. 1 milhão de pessoas vão dizer que não funciona, né? Analise os seus medos. O chefe de vendas de uma grande empresa multinacional me confidenciou que quando começou a trabalhar como vendedor, tinha que dar 5 ou 6 voltas em torno do quarteirão antes de reunir coragem para visitar um cliente. Sua chefe nessa época era uma pessoa muito experiente e sensível. Certo dia, ela lhe disse: não tenha medo do monstro escondido atrás da porta. Não há monstro nenhum. Você é vítima de uma falsa crença. A chefe disse ainda que em todas as ocasiões em que se sentia indícios de medo, enfrentava-o. Olhava-o na cara, bem dentro dos olhos. Quando fazia isso, descobria sempre que o medo diminuía e finalmente desaparecia. Um ex-capelão do Exército dos Estados Unidos, chamado John, contou-me que durante a Segunda Guerra Mundial, o avião em que voava foi atingido e danificado por um ataque antiaéreo. Teve que saltar de paraquedas sobre as montanhas cobertas de matas da Nova Guiné. Claro que ficou com medo, mas sabia que o medo se apresenta de duas formas. O medo normal, né, da sobrevivência, né, e o medo anormal, que é aquilo que se dá foco, que ele expande e é ladeira abaixo. O tipo anormal, que estava tentando controlar ele, é parente próximo do pânico. Resolveu fazer imediatamente alguma coisa sobre o medo. Começou a conversar consigo mesmo, dizendo: John, você não pode se render ao medo. Seu medo é um desejo de proteção e segurança e de uma forma de escapar dessa situação. Seu medo é um desejo de proteção e segurança e de uma forma de escapar dessa situação. No centro de uma pequena clareira, esforçou-se para acalmar a respiração, para não entrar em pânico, né? Afastou resolutamente os primeiros sintomas de medo. Logo que se sentiu mais relaxado, começou a dizer: a inteligência infinita que guia os planetas em suas órbitas está agora me conduzindo e guiando para fora dessa selva e para a segurança. Começou a dizer isso durante 10 minutos ou mais. De repente, disse John, senti alguma coisa começar a mover dentro de mim. Era um estado de espírito de confiança e fé. Fui atraído para um dos lados da clareira. Lá encontrei leves marcas de uma trilha e comecei a andar. 2 dias depois, milagrosamente, cheguei a uma pequena aldeia de nativos cordiais. Eles me alimentaram e em seguida me levaram para a borda da selva, onde um avião de resgate me apanhou. John foi salvo pela mudança da atitude mental. Ele pensou: ou eu vou entrar em pânico, ou eu vou confiar que eu vou ser resgatado da forma mais fácil possível. Fácil, né? Caminhou 2 dias na clareira, né? Aí que tá. O que é fácil, né? Porque se ele entrasse em pânico, se ele fizesse toda uma função lá, né? O que ia acontecer? Ele não ia conseguir, ele não ia conseguir sair do lugar. Ele ia entrar num pânico profundo, imaginando os piores cenários, que o animal lá ia comer ele, que ia atacar ele, que não sei o quê. Aqui ele mudou a atitude, apesar do esforço que ele teria que fazer mental e fisicamente, ele confiou e deixou com que o poder subconsciente guiasse ele intuitivamente para a melhor escolha, para decidir trilhar aquele lugar, para que chegasse lá. E é isso que é, né? A gente quer adivinhar, né, o que vai acontecer. Tá, o quanto que eu tenho que esperar?
O quanto que eu tenho encaminhado? 2 dias? Tá, acho que eu dou conta, então eu vou confiar, então eu vou ir. Não, né? É realmente confiar, entre aspas, eu ia fazer assim, cegamente, é uma entrega. Isso aí a gente faz por meio de repetição, internalização, porque daí você vai ver que pequenas coisas vão começar a acontecer. Aí você já se anima, aí você fala, mudei um pouquinho a minha chave aqui e as coisas já começaram a dar uma clareada, já começou a dar uma amenizada, pelo menos internamente. A minha atitude já ficou diferente, o meu medo parou de ser anormal. Isso já dá um respiro, já dá um acalento, já consegue dar espaço para esperança e confiança. E aí, daí você vai. Quando vê, por mais que tenha o tempo das coisas, você confia, né, no resultado. Você não fica tentando adivinhar como vai ser, né? Você só confia e vai. Olha, o John foi salvo pela mudança de atitude mental. A confiança e fé na sabedoria e poder subjetivo nele existente deram-lhe a solução do problema. E ele acrescentou: se eu tivesse começado a me lamentar de minha sorte a sucumbir ao medo, o monstro do medo teria me dominado. Então, com certeza, eu teria morrido de fome e de sede. De medo e fome, na verdade. Ele mesmo se demitiu. Rafael era executivo em uma grande fundação. Confessou-me que durante 3 anos viveu apavorado com a possibilidade de perder o caso. Estava sempre imaginando o fracasso. Vivia temendo que subordinados fossem promovidos antes dele. As coisas que ele temia não existiam, salvo como pensamentos mórbidos de ansiedade. A imaginação vívida dramatizava a perda do emprego e com isso se tornou cada vez mais nervoso e ineficiente. Finalmente foi forçado a pedir demissão. Na realidade, Rafael demitiu a si mesmo. As imagens negativas constantes, a enorme quantidade de sugestões de medo que despejava no subconsciente, fizeram com que este respondesse e reagisse de acordo. Levou a cometer erros e a tomar decisões tolas. Essas, por sua vez, geraram um fracasso. Ele talvez nunca tivesse sido demitido se houvesse passado para o lado oposto da mente. Ele ficou imaginando que ele ia ser demitido, que ele era um fracasso. E o que aconteceu? A mente tomou isso como uma verdade e aquela coisa, aquilo que você falar para eu fazer, eu vou dar um jeito de realizar. A mente não vai dizer assim, amada, tem certeza que isso é bom para você? Não, ele só executa o que mandam, o que a gente manda. Aí, o que a mente começou a criar? Que ele fizesse decisões erradas, que ele ficasse ineficiente no trabalho, porque ele estava fazendo com que ele criasse a realidade de que ele tanto estava dando foco, que era demissão, era perder o emprego. Ficou claro, gente? Tomar mais um chazinho? Olha só como eu falei hoje, né? Nem terminamos o capítulo 19, vamos terminar agora, já deu quase 1 hora de encontro. Mas é o último, né? Então a gente pode passar um pouquinho. Durante um circuito de palestras pelo mundo, tive uma conversa de 2 horas com um servidor público importante em um dos países que visitei. Descobri que esse homem tinha um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse-me que, embora fosse constantemente bombardeado com insultos pelos jornais da oposição, jamais permitia que isso o perturbasse. Seu método consistia em sentar-se imóvel durante 15 minutos pela manhã e aceitar que em seu interior havia um oceano de paz, profundo e imóvel. Meditando dessa maneira, ele gerava um tremendo poder que vencia todos os tipos de dificuldades e medos. Meses antes, recebera à meia-noite um telefonema de um colega em pânico. De acordo com o colega, um grupo conspirava contra ele. Pretendiam derrubá-lo do governo com a ajuda de elementos dissidentes das Forças Armadas. Em resposta, o funcionário respondeu: vou dormir agora em perfeita paz. Amanhã, às 10 horas, poderemos discutir esse assunto. E ele me explicou: sei que nenhum pensamento negativo pode se materializar a menos que eu o impregne de emoção e o aceite mentalmente.
Recuso-me a lhe aceitar a sugestão de medo. Por conseguinte, nenhum mal pode me acontecer, a menos que eu permita. Notem como ele estava calmo, frio, sereno. Não ficou transtornado, nem começou a arrancar os cabelos ou torcer as mãos. Em sua mente encontrou a água parada, a paz interior e uma grande calma. Na Bíblia encontramos a fórmula perfeita para nos livrarmos do medo. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Senhor é uma palavra antiga que significa lei, ou seja, o poder da sua mente subconsciente. Descubra as maravilhas do subconsciente, procure compreender como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas que foram ensinadas nesse capítulo. Coloque-as em prática agora, hoje. O subconsciente responderá e você se livrará de todos os medos. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu não vou ler o resumo, porque é bastante, quase um capítulo. E aí, agora, eu vou só esquentar um pouquinho a água do chá ali rapidinho. E aí, a gente vai para o capítulo 20. Na verdade, ele é um pouquinho maior que o 19, mas vamos lá, né? Qualquer coisa, se vocês não puderem ficar aqui ao vivo, quem está aqui pelo Zoom comigo, depois pode olhar lá no YouTube, tá? Me dá 2 minutinhos aqui. Bora, bora, bora. Vamos lá. Capítulo 20 e último do livro. Como permanecer jovem em espírito para sempre. A mente subconsciente jamais envelhece. Ela é imemorial, imutável, infinita. Parte da mente universal de Deus. Deixa eu encostar um pouquinho as minhas costas aqui. Pronto. Ela é imemorial, imutável e infinita. Parte da mente universal de Deus. Jamais nasceu e tampouco morrerá. Nem cansaço, nem idade produzem impacto sobre qualquer qualidade ou poder espiritual. Paciência, bondade, apego à verdade, humildade, harmonia, amor fraternal são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Se continuar a cultivar tais qualidades neste plano de vida, você permanecerá para sempre jovem de espírito. A idade por si só não causa doenças degenerativas. Não é o tempo em si, mas o medo que dele temos que produz um efeito envelhecedor nocivo sobre a mente e o corpo. Na verdade, o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento prematuro. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos, que continuaram produtivos muito além do período normal de vida. Alguns deles alcançaram mesmo a grandeza apenas na velhice. Tive também o privilégio de conhecer incontáveis indivíduos sem nenhuma importância especial que em suas esferas de atividade mais humildes faziam parte daquele número de mortais difíceis de abater, que provaram que a idade em si não destrói os poderes criativos da mente e do corpo. Há alguns anos, visitei um velho amigo em Londres, na Inglaterra. Ele havia completado recentemente 80 anos. Para muitos, esse fato era motivo de regozijo, mas infelizmente não para ele. Regozijo. Acho que eu falei errado, né? Fiquei profundamente chocado quando vi. Ele parecia e se sentia fraco, doente mesmo, ainda que reconhecesse que seu médico não encontrara nele nenhum problema de saúde. Esses médicos são uns idiotas, disse ele.
Eu sei muito bem qual é a minha doença. É a própria vida. Perguntei o que queria dizer com isso. Ninguém me quer ou precisa de mim. E por que deveriam? Não tem utilidade para ninguém. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos é o fim da história. Reconheci que, de certa maneira, ele interpretara corretamente sua doença. Estava doente, sim, mas não por causa da vida, e sim por causa da maneira como ele via a vida. A atitude mental de julgar-se inútil, imprestável, lhe provocara a doença. Ele só via à frente a senilidade e depois nada mais. Na verdade, envelhecera em sua vida mental, e a mente consciente tornara a realidade tudo aquilo que ele esperava e que ele temia. Lamentavelmente, muitas pessoas adotam a mesma atitude do meu infeliz amigo. Temem o que chamam de velhice, o fim, a extinção. Na verdade, isso significa que temem a vida. Ora, a vida é infinita. A velhice não é a soma de anos, mas o começo da sabedoria. Sabedoria é constatação dos poderes espirituais imensos existentes na mente subconsciente e conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire imediatamente da cabeça e para sempre que 65, 75, 85 anos são sinônimos do fim para você ou para qualquer pessoa. Na verdade, podem ser o começo de um estilo de vida glorioso, frutífero, ativo e mais produtivo, o melhor que jamais experimentou. Acredite nessas possibilidades, espere-as, e o subconsciente fará com que isso aconteça. Uma mulher perguntou certa vez a Thomas Edison, o mago da eletricidade: Senhor Edison, o que é eletricidade? E ele respondeu: Madame, eletricidade é. Use-a. Eletricidade é o nome que damos a um poder invisível que não compreendemos inteiramente. Ainda assim, aprendemos tudo o que podemos sobre o princípio da eletricidade e seus usos, e a usamos de incontáveis maneiras. Embora não possam ver com os olhos um elétron, cientistas aceitam-no como fato científico porque é a única conclusão válida que coincide com outras provas experimentais. Não podemos ver a vida. Ainda assim, sabemos que vivemos. A vida é, e estamos aqui para manifestá-la em toda a sua beleza e glória. Diz a Bíblia, e a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Aquele que pensa que o ciclo terreno de nascimento, adolescência, juventude, maturidade e velhice é tudo que existe na vida, merece realmente piedade. Tal pessoa não possui uma base sólida, nem esperança, nem visão. Para ela, a vida carece de sentido. Esse tipo de crença gera frustração, estagnação, cinismo e um senso de impotência que leva à neurose e às aberrações mentais de todos os tipos. E daí, se você não pode mais jogar uma partida de tênis ou nadar tão rápido como seus filhos? E daí, se seu corpo entrou em ritmo mais lento ou você caminha com passos vagarosos? Lembre-se, a vida está sempre mudando de vestimenta. O que alguns chamam de morte é apenas a passagem para uma nova cidade em outra dimensão da vida. Às minhas plateias, digo que devem aceitar graciosamente o que chamamos de velhice. A idade tem sua própria glória, beleza e a sabedoria, que é o seu apanágio. Paz, amor, alegria, beleza, boa vontade, compreensão são qualidades que jamais envelhecem ou morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse certa vez: Não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Seu caráter, a qualidade de sua mente, de sua fé e de suas convicções não estão sujeitos à decadência. Habitualmente faço palestras em Londres, na Inglaterra. Em seguida, uma delas fui procurado por um cirurgião. Tenho 84 anos, disse ele. Opero todas as manhãs, visito pacientes à tarde e à noite escrevo artigos para revistas médicas e científicas. Sua atitude implica ser a pessoa tão útil quanto se julgava ser e tão jovem quanto seus pensamentos. E ele acrescentou: É pura verdade o que o senhor acaba de dizer.
O homem é tão forte e tão valioso quanto pensa que é. Esse cirurgião não se rendeu ao avanço dos anos. Ele sabe que é imortal. E num comentário final disse: se eu morrer amanhã, estarei ajudando e curando na próxima dimensão. Não com bisturi, mas com cirurgia mental e espiritual. Viva sua idade. Cansei desse tipo de atividade, disse-me um roteirista de Hollywood. Venho fazendo há anos trabalho de primeira qualidade. Conheço meu ofício como poucos. Ganhei prêmios em festivais em todo o mundo. Confuso, perguntei: nesse caso, qual é o problema? Ele levantou as mãos para o alto. Na última reunião sobre roteiros a que compareci, um executivo do estúdio de 39 anos me disse que eu não conseguia me relacionar com as plateias de hoje. Quando tentei argumentar, ele disse que não queria roteiros que não fossem adaptados à mente e aos gostos de rapazes de 12 aos 18. Peguei meu boné e fui embora. Temos aqui uma situação trágica. De que modo podemos esperar que um grande número de pessoas se torne emocional e espiritualmente maduro se lhe for servida tal dieta? Estão sendo impedidas de ver o potencial nelas existente de crescimento pessoal. São informadas de que devem cultuar a juventude, mesmo que na realidade, juventude simbolize inexperiência, falta de discernimento e julgamentos precipitados. Ai, meu Deus. Disse Jó: aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Muitos temem a velhice. Sentem-se inseguros sobre o futuro porque prevêem deteriorização mental e física com o avanço dos anos. O que pensam e sentem acaba acontecendo. Envelhecemos porque perdemos interesse pela vida, quando deixamos de sonhar, de ansiar por novas verdades e de procurar novos mundos para conquistar. Quando abrimos a mente para novas ideias e novos interesses, e quando levantamos a cortina e deixamos entrar a luz do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo, somos jovens e cheios de vida. Tenhamos 65 ou 95 anos, precisamos compreender que temos muito a dar. Podemos ajudar a centrar, aconselhar e dirigir a geração mais jovem. Podemos doar o benefício de nossos conhecimentos, experiência e sabedoria. Podemos sempre olhar para frente, porque em todos os momentos estamos fitando a vida infinita. Veremos que jamais poderemos deixar de descobrir novas glórias e maravilhas. Tente aprender alguma coisa nova em todos os momentos do dia e você descobrirá que sua mente será sempre jovem. Não deixe que sua mente se aposente. Ela deve ser semelhante a um paraquedas, que para nada serve a não ser que esteja aberto. Seja aberto e receptivo a novas ideias. Conheci pessoas que se aposentaram aos 65 ou 70 anos. Parecia que estavam apodrecendo e poucos meses depois faleceram. Eles obviamente achavam que sua vida chegara ao fim e porque assim pensavam, assim aconteceu. A aposentadoria pode ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o começo da realização de um longo sonho. É extraordinariamente penoso ouvir uma pessoa dizer: o que é que eu vou fazer agora que eu me aposentei? Ela está, na verdade, dizendo: eu estou mental e fisicamente morta. Minha mente faliu em matéria de ideias. Tudo isso é uma falsa imagem. A verdade irretorquível é que você pode realizar mais aos 90 do que aos 60, porque todos os dias você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo através de seus novos estudos e interesses. Para recapturar os dias da juventude, faça por sentir o poder milagroso, curador, autorrenovador da mente subconsciente fluindo por todo o seu ser. Saiba e sinta que está sendo inspirado, elevado, rejuvenescido e recarregado espiritualmente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria como nos dias da mocidade, pela razão muito simples de que pode sempre, mental e emocionalmente, recapturar esse estado jubiloso. A luz que brilha sobre sua cabeça é a inteligência divina. Ela lhe revela tudo o que precisa saber, permite-lhe afirmar a presença do bem que existe em você
quaisquer que sejam as aparências. Você caminha pela mão de seu subconsciente e saiba que o dia raiará e afugentará as sombras. Em vez de dizer sou velho, diga sou sábio no caminho da vida divina. Não deixe que a empresa, os jornais, os jornais, as estatísticas lhe mostrem um quadro de velhice, anos de declínio, recrepitude, senilidade e inutilidade. Rejeite-o, porque ele é uma mentira. Recuse-se a ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme vida, não morte. Forme uma visão de si mesmo como feliz, radiante, bem-sucedido, sereno e poderoso. A mente não envelhece. Em 1932, Dr. Michael, pioneiro da cirurgia cardíaca, criou a primeira máquina cardiopulmonar, a bomba oxigenadora ou coração artificial. Essa bomba é ainda usada em cirurgias de implantação da ponte de safena. Aos 90 anos, o doutor conseguiu permissão para iniciar experimentos clínicos com uma nova invenção, uma bomba minúscula que pode ser implantada no peito de pacientes com doença cardíaca grave. Não contente com a pesquisa, o doutor ainda deu prosseguimento a uma ativa carreira como cirurgião. Um colega seu disse a propósito: outras pessoas precisariam de 5 a 6 vidas para fazer o que ele fez. Aos 90 anos, o doutor resumiu sua filosofia nas seguintes palavras: enquanto temos desafios pela frente e somos física e mentalmente capazes, a vida é estimulante e revigorante. Meu pai aprendeu a falar francês aos 65 anos e se tornou uma autoridade nessa língua aos 70. Iniciou o estudo de gaélico aos 60 e se transformou em mestre reconhecido e mundialmente famoso do assunto. Ajudou minha irmã em um instituto de educação superior até falecer com a idade de 99 anos. Tinha uma mente tão clara aos 99 quanto aos 20. Na verdade, sua capacidade de raciocínio tornou-se mais aguda com a idade. Realmente somos tão velhos quanto pensamos e sentimos que somos. Marcos Pôncio Cato, patriota romano, aprendeu grego aos 80 anos. Madame Ernestine Schumann-Heink, a grande contralto germano-americana, atingiu o auge de seu sucesso musical após tornar-se avó. Sócrates, o filósofo grego, aprendeu a tocar instrumentos musicais aos 80 anos. Michelangelo pintou seus maiores quadros aos 80. Aos 80, Gilles Simonides ganhou um prêmio de poesia. Johann von Goethe concluiu Fausto e Leopold von Ranke iniciou seu quê? Livro? A História do Mundo, que terminou de escrever aos 92 anos. Alfred Lord Tennyson escreveu um poema magnífico aos 83. Isaac Newton trabalhou ativamente até os 85. Aos 88, John Wesley dirigia, pregava e liderava o metodismo. E Jeanne Louise, da França, não foi tão famosa como essas pessoas. Na mocidade, conheceu um homem famoso, o pintor Van Gogh, mas esse fato não a tornou particularmente conhecida. Só depois dos 100 anos é que as pessoas começaram a notá-la. Nessa ocasião, ela dava um passeio de bicicleta todos os dias. Ao completar 110 anos, ela recebeu cumprimentos e votos de felicidade de todo mundo. Seu aniversário de 118 anos tornou-a o ser humano mais velho com idade documentada em toda a história. Perguntada como fizera isso, ela respondeu: eu procurava prazer sempre que podia, agia clara e moralmente, sem nenhum remorso. Eu tenho muita sorte. Aos 122 anos, embora nesse momento confinada a uma cadeira de rodas, seu sorriso era tão radiante e contagiante como nunca. Devemos pôr nossos idosos em lugares de honra e lhes dar todas as oportunidades de cultivarem as flores do paraíso. Se você está aposentado, interesse-se pelas leis da vida e as maravilhas de sua mente subconsciente. Faça alguma coisa que sempre quis fazer. Estude novos assuntos, investigue novas ideias. E ore
da seguinte maneira: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Os frutos da velhice. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias aos dias de sua juventude. Velhice significa realmente a contemplação das verdades de Deus de uma perspectiva mais alta. Compreenda que você está numa jornada infinita, em uma série de passos importantes no eterno, incansável, imutável oceano da vida. Nessa ocasião, como o salmista diga, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você é filho da vida infinita que não conhece fim e herdeiro da eternidade. E assim a gente termina a leitura do livro do Poder do Subconsciente, trazendo consciência que a gente só para de produzir, de cocriar, de realizar, de aprender, de manifestar se a gente quiser, se a gente conceber, né? Se a gente trazer para uma realidade interna de que nós não podemos mais nada, de que nós já estamos velhos para fazer alguma coisa, para aprender algo novo, para fazer um curso, para fazer uma faculdade, para falar um outro idioma. E é isso tudo, são aquelas mentirinhas que a gente vai contando, ou pontos de vistas, né, sugestões aí do mundo afora que a gente vai comprando como verdade, e aí a gente acaba criando o quê? Que quando a gente tiver uma certa idade, a gente vai ser inútil, não vai prestar mais para nada, e para a gente desfalecer o nosso corpo, a nossa matéria, é um pulinho. Quantas pessoas a gente conhece, já viu, né, ou sabe de histórias de que foi se perdendo, né, essa vontade, essa verdade de continuar criando, sendo, realizando depois dos 60, dos 70, dos 80, pensando que já não podia mais, né? Ou que já não daria mais conta. E aí tudo aquilo que você compra como verdade, a sua mente vai criar, o seu corpo vai fazer acontecer, né? Então as suas células vão começar a adoecer e as coisas vão vindo e você vai se deteriorando. E essa história que ele falou ali da esposa do Van Gogh, eu não lembrava mais, vou pesquisar depois, que foi bem interessante reler essa história. Então, gratidão por ficarem até o final, para vocês que estiveram acompanhando os vídeos, né, com a leitura, os capítulos, e que colocaram em prática, ou que agora está acendendo aí essa chama de colocar finalmente em prática, mesmo que um pouquinho por dia, essa atividade nova, essa atitude mental nova, virar a chavinha, sem pressão, sem cobrança, mas entendendo que nós temos todo o poder de mudar nossa realidade. Tá bom, meus amores? Gratidão. Amo vocês e até a próxima edição do Clube do Livro.